Vamos abrir a palavra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 7, que diz assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Somente até aqui. Podemos sentar, irmãos. Às vezes eu me pergunto se nós não estamos, eu sei que parece um pouco chocante o que eu vou dizer, mas às vezes eu me pergunto se nós não estamos perdendo o nosso tempo na igreja. E eu gostaria que você perguntasse isso a você mesmo interiormente. Será que eu tenho perdido o meu tempo aqui? Porque hoje nós vamos meditar em algo que é tão importante, algo que sem o qual tudo que nós aprendemos aqui se perde. Sem isso que nós vamos hoje aqui meditar, tudo que nós aprendemos aqui, inclusive o que estamos aprendendo hoje com essa pregação, o que aprendemos hoje de manhã na escola bíblica, tudo que ouvimos da palavra de Deus, sem isso que nós vamos hoje meditar, se torna perdido, totalmente perdido. E o que nós iremos hoje tratar, o que nós iremos juntos aqui hoje meditarmos é sobre a prática da oração. A oração precisa ser na nossa vida uma prática. Uma prática. Eu não estou aqui falando daquela reza que a gente faz quando vai comer, ou que faz quando vai dormir, e a gente agradece a Deus por mais um dia. Isso é importante. Agradece a Deus pela comida, é importante também. Mas eu estou falando de nós todos os dias tirarmos momentos, eu não digo nem apenas um momento, momentos, para que estejamos abrindo o nosso coração na presença de Deus, falando com Deus e ouvindo Deus falar conosco. Se nós não praticamos isso diariamente, não é uma vez na semana ou duas, se nós não praticamos isso todos os dias, não criamos esse hábito da oração, de falarmos com Deus, de abrirmos nosso coração a Ele, de ouvirmos Ele falar conosco, eu temo que nós estejamos perdendo tempo aqui, porque não existe vida cristã sem a prática da oração. Não existe, é um engano. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você descobrirá que os discípulos de Cristo, a começar pelos apóstolos, oravam e oravam muito. Oravam diariamente, oravam várias vezes ao dia, praticavam a oração. E se você ler os evangelhos, você verá por que eles faziam isso. Porque não somente pelos seus ensinamentos, como principalmente pelo seu exemplo, Jesus mostrava a importância da oração. Se Jesus, que é o Senhor, o Filho unigênito de Deus, assim orava, quanto mais nós precisamos orar, irmãos, orar mais. O texto que nós acabamos de ler traz uma exortação do Senhor dita entre duas parábolas que tratam do mesmo assunto, oração. E por que a oração foi um tema tão enfatizado pelo Senhor? Por quê? É por meio da prática da oração que o próprio ensinamento de Cristo
é implantado na nossa vida e a vontade de Deus é realizada. Se nós não oramos, o que nós ouvimos em relação ao que Cristo nos ensinou é perdido. Se nós não oramos, simplesmente a palavra que você agora está ouvindo, ela não será processada na sua vida, ela não será implementada no teu ser, e nada acontecerá, nada. O que faz com que a palavra de Deus se torne viva em nós, é nós devolvermos ao Pai essa palavra, nos humilhando na presença dEle e declarando: Senhor, eu preciso que isso se torne uma realidade na minha vida, porque não é, mas eu sei que pelo Teu poder será, para a Tua glória será, essa palavra será implantada em minha vida, se tornará viva em mim para a Tua glória. E um exemplo disso, claro, é o Pai Nosso. Não sei quantos já notaram isso. Muita gente diz assim: tudo o que acontece no mundo é vontade de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Pode ser permissão de Deus. Senhor, permite que você hoje, por exemplo, saia daqui recebendo essa palavra no seu coração e orando para que ela se torne uma verdade na sua vida, ou Ele permite a você também que você saia daqui e não pratique o que você acabou de ouvir. Você é livre, você é livre. E uma das provas de que nem tudo o que acontece no mundo e na nossa vida é vontade de Deus, é que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a orar assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita, é porque nem sempre ela é feita. Nem sempre. E eu me pergunto, como estaria hoje a minha vida, como estaria hoje esta igreja, se eu fosse um homem de oração? Eu ia dizer de mais oração, mas eu fico preocupado que se eu disser isso, talvez eu esteja sendo hipócrita, porque eu não me considero um homem de oração. Eu gostaria de ser, e espero ser, para a glória de Deus. Espero ser. Espero que você que aqui está seja também um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, para a glória de Deus. Porque o que acelera o agir de Deus na nossa vida são as nossas orações, irmãos. Se nós oramos mais, as coisas acontecerão mais rapidamente na nossa vida e mais abundantemente. Se oramos mais, o sobrenatural de Deus mais e mais estará fazendo parte do nosso viver. Porque a vida cristã é uma vida no sobrenatural. Não é uma vida no natural. Uma vida no natural é uma vida carnal, é uma vida mundana, é uma vida comum. A vida de um servo de Deus precisa ser marcada pelo sobrenatural, pela intervenção, pelo agir de Deus, aleluia. E se na sua vida isso não tem acontecido, se na minha vida isso tem pouco acontecido, é porque nós não temos orado o bastante, nós não temos buscado a Deus como deveríamos buscar. Precisamos orar mais. Se você não ora de forma alguma, desculpe, mas eu preciso dizer, você está morto espiritualmente. Morto, você está seco. Porque o que nos liga à videira que é Cristo é a oração, irmãos. Não é só ouvir pregações, é você se aproximar de Deus por meio da oração. Se aproximar com sinceridade, com vontade, rasgando o seu coração na presença dEle, clamando a Ele que faça parte da sua vida, que se envolva nos teus negócios. Isso é uma vida com Deus, isso é estar vivo espiritualmente. E talvez aqui nós tenhamos pessoas precisando reviver
precisando nascer de novo, precisando de uma renovação espiritual que só vem por meio da oração. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Continua sendo oração. Não se engane. Nós estamos numa era tão tecnológica, nós estamos numa era digital, na era da informação, da comunicação rápida, instantânea, mas no entanto, continua sendo a oração o caminho para se chegar a Deus. A oração, e para que Deus intervenha na nossa vida. Isso não mudou e jamais mudará, irmãos. A oração. Será que nós temos feito da oração uma prática em nossa vida? Sabe o que me preocupa? Eu tenho percebido que quanto mais se aproxima o fim, quanto mais nós temos evidências de que os sinais de Cristo estão se cumprindo, menos a igreja está orando. Não é interessante isso? Não é curioso isso? Não é estranho isso? Quanto mais se aproxima o fim, menos a igreja tem orado. A igreja de hoje não é mais caracterizada pela oração, como era a igreja, por exemplo, do século XIX, do século XVIII. Mas a igreja do século XX, do século XXI, veio perdendo essa característica que sempre foi a característica da igreja do Senhor Jesus, desde os tempos apostólicos. E nós temos perdido essa característica. E o mais estranho é que nós estamos vivendo justamente uma época em que nós deveríamos estar o quê? Orando mais, buscando mais. Por exemplo, essas duas parábolas que Jesus contou, ele contou imediatamente após nos haver alertado sobre o arrebatamento. No final do capítulo 17, o Senhor Jesus nos alerta sobre o arrebatamento. Inclusive eu li esses versículos na quarta-feira, na minha última pregação, e a partir do 28, o Senhor Jesus diz assim, vamos ler até um pouquinho antes, a partir do 26, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, vai perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Quem é você nessa história? Você é aquele que será tomado ao encontro do Senhor nos ares? Ou você será deixado para o juízo final? Irmãos, eu particularmente, não penso eu que Deus, o próprio Deus, estará destruindo esse mundo, Ele mesmo. Mas eu interpreto o Apocalipse como algo que João viu, e que é o próprio homem se destruindo uns aos outros. E hoje você sabe que o ser humano, ele tem bombas nucleares, armamento nuclear, para destruir esse planeta.
eu não me lembro se é dezenas de vezes ou centenas de vezes. E quando eu vejo em Apocalipse algumas cenas, eu vejo nitidamente explosões nucleares, as consequências dessas explosões. Só que o Senhor quer nos livrar disso. Antes que isso aconteça, por amor à sua igreja, Ele nos poupará disso, Ele nos livrará dessa dor, desse sofrimento, nos levando ao encontro dEle nos ares, irmãos. Você está pronto? Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Você não tem que ter medo do arrebatamento. Outro dia, lendo um livro, um pastor, ele contou uma triste história, de que ele foi num congresso e ele perguntou à igreja, ou àqueles que estavam, era um congresso, haviam membros de várias igrejas, e ele perguntou: quantos aqui têm medo do arrebatamento? E ele disse que praticamente todos levantaram a mão. Eu pergunto a você, qual é a noiva que tem medo do noivo? Ele ama você, ele não quer deixar você, ele quer que você seja arrebatado ao encontro dele. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos sejamos salvos para a sua glória. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida de oração. E é por isso que depois do Senhor Jesus fazer esse alerta no capítulo 17, ele começa o versículo 18, contando duas parábolas sobre oração. E entre estas duas parábolas, o texto que nós acabamos de ler no início dessa mensagem. Como está a sua vida de oração? Porque no capítulo 18 está escrito no início do capítulo 18, está escrito assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É um dever, irmãos. A oração é um dever. É algo que nós temos que fazer diariamente. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Mas por que será que nós não temos orado? Por que será que nossa vida de oração, de uma forma geral, tem sido tão fraca? Por que temos orado tão pouco? Eu encontro aqui, nessas duas parábolas e nesse texto que nós lemos, algo que eu penso que seja uma resposta. Em primeiro lugar, eu vejo no versículo 7, veja comigo, Lucas capítulo 18, versículo 7, que diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu creio que nós não temos orado mais, porque nós temos uma ideia equivocada de Deus. Nós temos a ideia de que quando a gente ora, pode até ser que Deus responda, mas Ele é muito demorado, Ele demora muito para responder. Então para que eu vou perder tempo orando? Orar para quê? A resposta de Deus demora tanto que eu prefiro nem orar. E por causa dessa errada impressão, é que Jesus conta essa parábola, que se encontra a partir do versículo 2 do capítulo 18. Acompanhe comigo, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor:
considerai no que diz este juiz iníquo. E ele completa: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O Senhor Jesus, ele conta aqui uma parábola que traz a imagem de um juiz que é exatamente o oposto de Deus. Nós sabemos que Deus é o juiz de toda a terra, mas o juiz dessa parábola é um juiz que não está nem aí para a causa dos outros. E Jesus conclui dizendo o seguinte: se nem mesmo um juiz que não está nem aí para a causa de uma viúva fará justiça a uma viúva por causa da importunação dela, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, aos seus amados, que a Ele clamam de dia e de noite. Então vamos entender duas coisas aqui. Primeiro, Deus não é demorado. Deus não é demorado. O problema não está com Deus. Ele nunca se atrasa. Marta e Maria pensaram que Jesus havia se atrasado. Jesus recebeu o recado de que Lázaro estava doente. Aquele a quem amas está doente. Jesus recebeu o recado, mas ele não foi imediatamente para curar Lázaro. Ele se demorou propositalmente. E quando ele chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido. E já havia morrido há 4 dias. Queridos, Jesus recebeu o recado quando Lázaro ainda estava vivo, quando Lázaro ainda estava doente. Jesus poderia ter voltado rapidamente e curado Lázaro a tempo, mas ele não fez. E ele chega 4 dias depois. E no entanto, ele não chegou atrasado, porque o que Jesus pretendia era isso mesmo, era que a glória dele se manifestasse na vida daquele homem. E aquele que já estava morto há 4 dias, aquele que já cheirava mal, com uma só palavra, voltou a viver para a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. E imediatamente, ele ressuscitou. Ele não chegou atrasado, irmãos. Antes da ressurreição, o Senhor disse às irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Elas falaram com a pessoa certa, mandaram o recado à pessoa certa, Jesus. Só que elas estavam duvidando. Uma delas chegou a dizer: eu sei que ele ressuscitará lá no final dos tempos. E o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá eternamente. Aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Creia no Senhor, fale com Ele, apresente a Ele as tuas causas. E jamais duvide de que Ele está ouvindo a tua oração. A primeira coisa é isso, porque parece que Ele é demorado, mas o problema não está com Deus, o problema está conosco, porque nós não oramos, e quando oramos, não oramos como deveríamos orar. O versículo 7 nos ensina como deveríamos orar, como Jesus espera que os seus escolhidos orem. Veja comigo: clamando dia e noite. Dia e noite. Talvez aqui hajam irmãos que diariamente peçam algo a Deus. Por exemplo, pela conversão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Esse é o maior motivo de oração, a conversão de alguém. Mas também pode ser que de vez em quando você esqueça, e que muito provavelmente, se você já pediu isso de manhã, você não vai pedir de novo à noite. Eu já pedi de manhã, para que eu vou pedir de novo? Clame a Ele dia e noite. Nós temos que aprender isso aqui.
Isso nos mostra claramente que os discípulos de Cristo, eles não tinham a oração como algo que era feito apenas uma vez ao dia. Eles faziam isso várias vezes ao dia. Nós temos, por exemplo, na Bíblia o exemplo de Daniel, que por 3 vezes ao dia se prostrava perante o Senhor em oração. Será que nós fazemos isso? Será que nós oramos ao Senhor como salmista, como Davi, que orava ao Senhor pela manhã, ao entardecer, pela manhã, no meio do dia e ao entardecer? Será que fazemos da oração uma prática? Será que temos por princípio primeiro orar para depois agirmos? Ou será que fazemos o contrário? Primeiro agimos para depois orarmos. Primeiro ore, irmão. Primeiro ore. Tenha como um reflexo a oração. Chegou uma notícia triste, uma notícia ruim, uma fatalidade, imediatamente ore, imediatamente. Depois vá ver o que tem que ser feito, mas ore. É claro que há momentos em que nós temos que agir, que não adianta mais orar, que nós temos que agir. Mas se você pode orar, ore, meu amado, amém? Ore, ore para a glória de Deus. Certa vez um pastor contou a seguinte história verídica, que ele foi parado por um guarda de trânsito e ele estava errado em alguma coisa. E ao invés dele conversar com o guarda, ele ficou orando dentro do carro, né? Pedindo que Deus fizesse alguma coisa por ele. E não trocou uma palavra com o guarda. E quando ele recebeu a multa e o carro foi apreendido, ele então perguntou a Deus: Senhor, o que aconteceu? Eu orei. E o Senhor disse para ele: você tinha que ter orado antes. Você tinha naquele momento que ter falado. Você tinha que ter orado antes. Porque se você tivesse uma vida de oração, você não estaria andando erradamente. Estão compreendendo? Não estaria andando erradamente. Então nós precisamos orar para que a gente tenha uma intimidade com Deus, de tal forma que Ele intervenha na nossa vida, nas menores decisões, porque é Deus quem sabe o que é melhor para nós, irmãos. É Ele quem sabe. Ele não é demorado em responder. Nós é que somos demorados em orar, irmãos. Precisamos orar mais. Ele nunca se atrasa, jamais se atrasa, irmãos. A segunda coisa que eu descubro aqui está no versículo 8, que também nos mostra por que é que nós não oramos mais. Diz assim o versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É óbvio. O segundo motivo pelo qual nós oramos pouco, possivelmente, é porque a nossa fé é muito pequena. Precisamos ter mais fé. O Senhor lança uma pergunta aqui: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É como se há 2000 anos atrás o Senhor Jesus já estivesse nos vendo hoje, vendo a presente situação da igreja, uma igreja que não ora. E uma igreja que não ora é uma igreja que não tem fé. Porque a maior prova da nossa fé é a nossa vida de oração. Uma pessoa que tem fé, ela pode ser facilmente identificada por ela ter uma vida de oração. Se não tem uma vida de oração, por mais que ela diga que tem fé, a fé dela não é perfeita. Porque a verdadeira fé nos leva a encontros com o Pai diariamente, no secreto do nosso quarto, irmãos. Porque nós cremos que quando fechamos a porta e ninguém nos está vendo, o Pai nos está vendo, e ninguém nos está ouvindo, o Pai nos está ouvindo, e ninguém nos pode socorrer, o Pai está pronto a nos socorrer. Essa é uma pessoa de fé.
Orar aqui, isso pode ser uma exibição, irmãos. Isso pode ser uma exibição. A verdadeira fé não se demonstra na oração pública. A verdadeira fé se demonstra na oração secreta. Aquela que só o Pai pode ouvir, aquela que ninguém está vendo. Essa é a oração que Deus se agrada. Eu não estou dizendo que Ele se desagrade quando nós oramos em público, não estou dizendo isso. Mas estou apenas dizendo que nós podemos estar sendo hipócritas se nós não temos uma vida de oração secreta com Deus. Isso é tão importante, irmãos, tão importante. E que ninguém diga que não tem tempo para orar, isso não é verdade. Porque é muito provável que, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, se vocês durante essa semana assistiram a algum filme na televisão, ou a pelo menos 1 ou 2 capítulos de uma novela, eu espero que não tenha nenhum noveleiro aqui, porque novela é uma coisa que prende, é uma coisa que amarra, é como nó em vela, né? Então, mas é muito provável que você tenha tido tempo para ficar 1 hora de boca aberta na frente de uma televisão, 2 horas vendo um filme na TV, mas não tenha tirado 15 minutos para falar com Deus em oração. 15 minutos. Meu Deus, nós estamos numa situação crítica, calamitosa, caótica. Queridos, pelo amor de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos dar mais tempo para Deus, irmãos. Ele nos está chamando à oração, Oh, meu Pai, hoje, antes de vir para cá, porque eu fui comunicado que eu precisaria pregar em cima da hora, e mesmo sem saber que eu ia pregar, eu já tinha decidido que hoje eu iria tirar um tempo no monte para orar. E eu gosto de ir no monte sozinho. Eu até vou com outras pessoas às vezes, mas sozinho é o exemplo que eu encontro em Jesus. Até quando ele ia com os apóstolos, ele deixava os apóstolos mais ao longe e ele sozinho ficava em oração. E eu fiquei lá um tempão, Senhor, orando. Me dá a palavra. O que o Senhor quer que eu pregue? Qual é a tua palavra para a igreja? O que o Senhor quer que eu diga? E não vinha nada, sabe por quê? Porque o Senhor queria que eu ficasse lá fazendo apenas uma coisa, orando, e não preparando a palavra. Ele não me deu nada no monte, eu desci do monte angustiado, mas ao mesmo tempo renovado, porque passei tempo em oração. E aí quando eu chego em casa, a palavra vem assim, uma coisa tremenda. É como se o Senhor dissesse: agora eu vou te dar a palavra. Agora sim, o que a igreja está precisando ouvir? Porque primeiro você tinha que praticar o que você vai pregar, para que você não seja um hipócrita em cima desse altar. Nós temos que gastar mais tempo em oração, irmãos. Mais tempo em oração. O que será que tem minado a tua fé? Irmãos, hoje em dia a gente tem tantas coisas para nos distrair. Antigamente não havia televisão, não havia rádio, não havia cinema. Antigamente não havia tanto lazer como existe hoje em dia. E mesmo quando havia televisão, para você ver televisão, você tinha que ir para casa, não é verdade? E antigamente não tinha nem controle remoto. Você escolhia um programa e ficava ali, com paciência na propaganda. Hoje em dia no controle você fica passeando, terminou um programa, você já está vendo outro, já engatilha em outro, e aí vai tomando o seu tempo, E hoje não precisa nem estar mais em casa, né? Agora tem o celular, ó. E olha que bacana, né? O celular aqui, ó. Celular com anteninha para eu ver televisão aonde eu estiver, né? Celular agora com Wi-Fi, acesso à internet. Então, mesmo quando dá vontade de orar, você resiste, se distraindo no teu celular com joguinhos e tudo mais, não é verdade?
Como hoje nós temos coisas para nos distrair, para roubar o nosso tempo que deveríamos dar para Deus, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque Jesus nos alertou sobre esses dias. A palavra nos alerta que os últimos dias seriam dias difíceis para que nós caminhássemos na fé, irmãos. E hoje mesmo nós vamos chegar em casa, vamos ligar a TV, vamos assistir um pouco de Fantástico, né? Ou de Domingo Espetacular, e vamos dormir diante da TV, sem orar, sem terminar o nosso dia com oração. E o pior é que isso vai se tornando uma mania. Todo dia, ver TV até não aguentar mais, até cair de sono. Quando está caindo de sono, aí vai dormir. E aí tem pesadelo, e aí não sabe por que teve. Se você terminasse o seu dia orando até ficar com sono, você teria os sonhos mais maravilhosos, para a glória de Deus, mais maravilhosos. Eu estou falando de mim também, tá, irmãos? De mim também. Eu havia entrado numa prática de assistir toda noite um episódiozinho de um filme. Aí o Espírito Santo falou comigo: é por isso que você está tendo pesadelo. Não quero terminar meu dia assim não, Senhor, eu quero orar antes de dormir. E em terceiro e último lugar, veja comigo o versículo 9. Veja comigo o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Talvez a gente não ore mais, em primeiro lugar, porque a gente pensa que Deus demora em nos responder, demora em nos ouvir. Em segundo lugar, porque talvez a gente esteja com a nossa fé minada pelas coisas desse mundo, como eu acabei de expor aqui. E em terceiro lugar, talvez a gente não ore mais, porque nós confiamos demais em nós mesmos. A gente confia demais em nós mesmos. Demais. E quando nós temos essa autoconfiança exagerada, nós acabamos não orando. Nós acabamos achando que não é preciso orar, que a oração não é necessária. Mas o Senhor nos mostra que nós precisamos orar. Precisamos orar. Coloca Deus em segundo plano, isso mesmo, pastor. E eu queria que você visse comigo essa parábola agora, essa segunda parábola, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez alguém diga: mas não entendi, pastor, os dois oraram. Os dois oraram. Não, um deles orou, o outro não foi ouvido por Deus, porque ele confiava em si mesmo. A oração dele não era uma oração humilde, não era uma oração que realmente queria o favor de Deus. Ele não era alguém que reconhecia precisar de Deus na sua vida, da sua misericórdia, da sua graça, da sua intervenção, do seu poder. Ele era alguém que já se achava melhor, que já se achava salvo,
que já se achava superior. E o versículo de número 11 é revelador. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele falava em oração, mas a oração dele não passava do teto. A oração dele não chegava ao Pai. Eu não estou dizendo que o Pai esteja acima do teto, porque na verdade o Pai habita em nós pelo seu Espírito. Mas uma oração assim não é atendida por Deus. Uma oração assim não é agradável a Deus. Uma oração assim como, pastor? Uma oração de alguém que confia em si mesmo, que acredita que com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, poderá resolver seus próprios problemas. É claro que Deus nos dá inteligência, é claro que Deus nos dá saúde, mas sem Ele nada podemos de fato fazer, irmãos. O Senhor Jesus mesmo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Aquilo que parece que foi feito, mais à frente você verá desfeito, porque não teve a bênção do Senhor, não teve a presença de Deus. É a presença de Deus em tudo o que fazemos que garante a vitória em nossas vidas, irmãos. Será que nós temos envolvido Deus na nossa vida? Será que temos colocado nele e não em nós a nossa fé? Aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado para a glória de Deus, exaltado pelo próprio Deus, porque o prazer de Deus é nos erguer, o prazer de Deus é ver a nossa vitória, para que o nome dele seja glorificado. Mas isso só acontece verdadeiramente na vida de alguém que se humilha em sua presença, que reconheça que precisa do seu favor, não para que Deus se sinta o tal, claro que não. Deus é humilde também, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor nos orienta a sermos humildes em tudo, a começar pela nossa oração, é para que nós não sejamos vítimas de algo venenoso chamado orgulho, soberba, que acaba com a comunhão de qualquer um com Deus, irmãos. Porque Deus é humilde, Deus resiste ao soberbo, mas derrama a sua graça aos humildes. Então, a questão não é apenas orar, a questão é orar da maneira certa, orar com humildade, orar pedindo a Deus que nos transforme, porque se há algo que Deus falou forte ao meu coração para dizer a vocês nesta mensagem, é que se você mudar, tudo mudará para melhor na sua vida. Mas você só irá mudar por meio da oração. Da oração. Tudo começa com oração. Se nós orarmos e pedirmos a Deus, nos mude, nos transforme a cada dia, dia e noite, e clamarmos a Deus: Pai, que essa tua palavra, ela esteja sendo praticada na minha vida. Ajuda-me a perdoar, ajuda-me a pedir perdão, ajuda-me a não ser preguiçoso, ajuda-me a fazer o bem aos necessitados, ajuda-me, Pai, a viver o Evangelho. Se todos os dias você trabalhar o seu coração, você vai mudar. E se você mudar, tudo na sua vida mudará.
porque a verdadeira mudança, ela não vem de fora para dentro, a verdadeira mudança começa aqui, no nosso coração, e transforma primeiro os nossos familiares, depois os nossos vizinhos, os nossos irmãos, a igreja, toda a comunidade, todo esse país, toda essa terra é transformada pelo poder da oração, irmãos, para a glória de Deus. Só que nós temos que orar. Ore mais, precisamos orar mais, porque perto, muito perto está o Senhor. Que Ele nos ajude a termos uma vida de oração.